não sei se eu tenho um inglês bom. O inglês que você precisa não é um inglês, meu Deus, tem que ser super avançado. A gente se cobra muito com sotaque, com pronúncia. É muito comum que o cara chegue e vá puxando a linhazinha do novelo para chegar o mais profundo possível, para ter certeza, não só ter certeza daquilo que você está falando, como também... O cara fez uma pergunta, tu não sabia nem para onde ir naquela pergunta e qual foi tua postura quando tu chegou nessa situação. Tinha uns truques que eu usava também em algumas entrevistas. Por exemplo, às vezes o cara me perguntava uma coisa e por alguma coisa às vezes eu não entendia. Pessoal, estamos aqui hoje para fazer uma entrevista com um grande colega meu, um grande amigo lá da DataPrev, o André, que está indo para o Canadá. E nessa entrevista, a ideia aqui é focar muito no processo seletivo, né, tomada de decisão, que foi importante em todo o processo até conseguir realmente uma vaga. O André acabou passando em algumas entrevistas, recebeu alguns nãos durante o processo, mas também recebeu alguns sims na Europa, sei lá, na Holanda, onde mais Polônia, no próprio Canadá, recebeu um sim mais de uma empresa e está indo agora, provavelmente próximo mês, para morar lá, já está vendendo muita coisa aí, está em todo um processo já de mudança. E eu queria, nessa entrevista, focar um pouco muito na parte de como foi o processo, a tomada de decisão, quais foram os aspectos importantes em todo o processo de preparação. Ele fez IELTS, se preparou com o hack, que eu sei, né, com relação a entrevistas de inglês. Exatamente. E tal. E a ideia é exatamente falar sobre isso, mas antes eu queria que ele se apresentasse para vocês entenderem um pouco quem é o André e tal, e falei com o pessoal. Obrigado, Léo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal. Meu nome é André, eu tenho um tempo já de experiência como desenvolvedor. Comecei no meu passado desenvolvendo para sistemas embarcados, C++, tenho quase 5 anos de experiência com esse tipo de tecnologia, e quase 10 desenvolvendo especificamente em Java, Java Web e por aí vai. Tenho também tenho por volta de 8 anos também de experiência em sala de aula, ensinando como professor, e depois de um tempo bateu uma vontade eu sempre, na verdade, tive uma certa curiosidade para conhecer outros países, trabalhar em outros mercados, sempre uma certa curiosidade para ver como é que essas coisas, e aí eu resolvi recentemente começar a aplicar, começar a estudar, e estou achando bem legal essa oportunidade de compartilhar um pouquinho da experiência de preparação contigo e com a turma toda. E como é que foi o início, assim, quando tu tomou a decisão, eu quero morar fora do Brasil, eu sinto que o meu inglês está bom, não está, e como foi o processo o que foi que tu focou nos estudos, e se tu chegou, por exemplo, a definir assim, eu quero procurar uma vaga nesse perfil, né? Obviamente, inglês tem que correr em paralelo, se a pessoa não tem e tal, mas tu chegou a procurar, a abrir, digamos assim, tanto em relação ao país, como em relação a que tipo de vaga tu ia procurar. Eu procurei front-end, back-end, só back-end, eu procurei na Europa, no Canadá e tal, então fala um pouco da questão da tua preparação, né, e como foi que tu focou para conseguir essa vaga. Bom, começando da parte do inglês, como você falou, o inglês tem que correr em paralelo. Então, assim, o que eu sempre fiz ao longo da minha vida, sempre tentei estudar um pouco de inglês, sempre estar estudando um pouquinho. Eu nunca participei de curso formal. Basicamente, eu ficava estudando com materiais que eu encontrava na internet mesmo, aquela velha história de escutar música e ver tradução. E teve um tempo também que eu paguei um curso só de conversação para tentar destravar um pouquinho a minha conversação. E 10 anos que eu falei que eu fui trabalhando com desenvolvimento, eu estava por fora fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. Mas não focado especificamente em entrevista, não, ir para o Canadá, não, coisa que eu estava só era trabalhando. Uma coisa que eu estava fazendo só por mim mesmo, que é uma coisa que eu achava que a nossa área pede muito inglês, tanto leitura, como você assistir um curso, quanto para você fazer várias coisas, abre muito um leque de informação que você pode tanto receber como compartilhar, trabalhando em inglês. Então, sempre eu tive essa ideia. Mas, assim, uma coisa interessante que eu pude ver ao longo de todo o processo de preparação é que, independente de ser para uma empresa de fora, uma empresa aqui do Brasil, grandes empresas aqui do Brasil, os processos mesmo que hoje em dia estão um pouco parecidos. Então, aquilo que eu estou falando que serve para você buscar uma empresa fora, vai servir para você também pegar uma posição aqui no Brasil. Por exemplo, não sei se eu tenho um inglês bom. O inglês que você precisa não é um inglês, meu Deus, tem que ser super avançado. A gente se cobra muito com sotaque, com pronúncia. É importante a gente ir melhorando sempre que possível, mas lá fora a meta é basicamente o seguinte: eu consigo entender o cara e o cara consegue me entender, já está valendo. Certo? É o suficiente. Você pode também fazer um exercício em casa, pegar perguntas que o pessoal costumeiramente faz em entrevistas do tipo, é super comum a primeira pergunta de várias entrevistas ser: me fala um pouco de você. Então você pode pegar um texto, escrever em inglês previamente, antes de fazer uma entrevista, você vai
em casa mesmo escreve, treina você falando, joga lá no Google Tradutor para ele pronunciar para ti, você tentar ir ajustando sua pronúncia com relação a isso, vai falando em voz alta, com isso você vai conseguindo já se preparar. Já é uma pergunta a menos pro cara se Já é uma preocupar, pergunta a né? menos pro cara se preocupar, já é uma pergunta a menos pro cara se preocupar. E aí você vai acertando. Perguntas que eles fazem bastante, do tipo, me fale um desafio difícil que você teve que resolver. Você encontra na internet várias listas com esse tipo de 50 perguntas mais comuns em entrevistas, você vai encontrar esse tipo de pergunta. Eu também recomendo bastante, a Amazon, ela tem algo chamado 14 princípios de liderança da Amazon. Não são perguntas específicas, mas são coisas que você tem que demonstrar na resposta das perguntas que eles fazem para você. Então, eu estudei esses 14 princípios e estudei as perguntas que eram feitas e tentei cruzar essas duas informações para, nas minhas respostas, eu conseguir refletir esses princípios. Então, tem um princípio bem interessante lá da Amazon, que é o ownership, que eles chamam, né? Que é você se sentir dono do produto. Então, às vezes eles podem colocar uma pergunta do tipo, me fala uma vez que você viu um problema num sistema, você não tinha uma atividade específica para fazer, para corrigir aquilo ali, mas você encontrou enquanto você estava testando outra coisa, e me fala como você resolveu isso. Você deixou para lá, você foi atrás de falar com o teu chefe, com o teu gerente para poder ir resolver esse problema logo, aproveitar que você já encontrou ele. Isso que eles entendem que você também se sente dono daquele produto e tem a visão de dono e quer melhorar aquilo ali para entregar mais valor para a empresa, para o cliente e tudo mais. Então, E eu acho uma coisa também importante com relação a esses cruzamentos, né? É você ser verdadeiro, né? com Obviamente, toda se certeza. o cara chegou assim, não, no passado eu passei por uma situação dessa, acabei não digamos assim, resolvendo o problema, mas depois eu percebi a importância que é, mesmo que o cara não tenha feito, que ele traga uma lição de que hoje ele é uma pessoa mais madura e que vendo uma situação dessa ou passando por isso, ele vai conseguir, digamos assim, entender que aquilo ali é parte do trabalho dele também, Sim, né? com certeza. Para você não tentar colocar uma coisa que talvez você não tenha experiência para resolver. para você não tentar colocar uma coisa que talvez você não tenha vivenciado e isso se mostrar um problema, né, por exemplo. Isso que você está falando é muito bom, foi muito correto, porque esses caras são muito experientes em pegar você no pulo. Então, tipo, se você diz, eu fiz X, eu tive que resolver um problema tal, o cara vai perguntar para ti, como é que você resolveu esse problema? É muito comum que o cara chegue e vá puxando a linhazinha do novelo para chegar o mais profundo possível para ter certeza, não só ter certeza daquilo que você está falando, como também pegar um pouco da sua experiência, sentir que você tem experiência mesmo para resolver problemas. Então, assim, se você não tiver experiência com aquilo, a chance de você gaguejar, de você dar uma resposta imprecisa ou até falar uma coisa que não dá para fazer é muito grande. Então, assim, não tenta inventar muito, use mesmo da sua experiência e se não souber, se não aconteceu, se não deu, se você nunca teve a experiência de passar por uma determinada situação, não tem problema na entrevista você expor que não sabe. Eles até, inclusive, preferem uma pessoa honesta que fala logo que não sei, do que sentir que tá pegando um enrolão ali no meio da história. Sim, alguém que tá tentando isso é passar. fundamental, né? Não, totalmente. Até porque um entrevistador experiente, fazendo as perguntas certas, ele consegue extrair das pessoas o verdadeiro conhecimento dela. Claro que hoje em dia nos processos, digamos assim, mais atuais, é muito comum você ter desafios de código, você ter, às vezes, um problema para você resolver em tanto tempo, às vezes um live coding ali na hora da entrevista, mas as perguntas certas, com certeza, vai trazer o conhecimento da pessoa à tona, né? Sim, muito boa sua colocação, porque também tem um detalhe. Você falou do entrevistador experiente. Vai ser super normal você passar por 3, talvez 4 entrevistadores. Eu já tive entrevista de passar por 6 entrevistadores diferentes. No mesmo processo. No mesmo processo. Então, aquele primeiro cara do RH, ele vai sentir se você, por exemplo, se você realmente tem interesse em ir para aquela empresa. Você estudou a empresa, o cargo, a posição, se você realmente sente. Lembra o seguinte, se você está fazendo um processo para fora, aquilo é um processo caro para a empresa. Documentação, esperar você 2, 3 meses, que é o tempo que demora para rodar um processo desse, para você estar disponível, é algo custoso para a empresa. Então, eles têm que sentir que eles estão trazendo um cara que minimamente está alinhado com a cultura da empresa e que tem intenção realmente de ir. O pessoal do RH meio que vai filtrar isso. Quando você começar a ir para as primeiras entrevistas técnicas, propriamente dito, aí você pode pegar pessoas de níveis diversos. Você pode pegar um desenvolvedor, pode pegar um arquiteto. Tem empresa que até o CTO da empresa vai lhe entrevistar para ver, dependendo do cargo que você queira, se for um cargo de maior senioridade, até o CTO pode estar te entrevistando também. Então, assim, todos esses caras têm um nível de profundidade, têm uma abordagem diferente e eles se juntam no final para poder fazer um colegiado lá para dizer, olha, esse cara dá para vir ou não dá. Dependendo da situação, não chega nem a esse colegiado, né? Você pode rodar no meio do caminho. E essas entrevistas, André, que tu fez, tu começou com entrevista simulada, tipo via Van Hack, algum tipo de serviço, ou as primeiras entrevistas já foram valendo de verdade, tu sentiu que precisava, tu teve muita dificuldade com relação ao inglês,
explicar coisas técnicas ou coisas pessoais em inglês pra galera e como foi isso? É, Tu acha que em alguma entrevista tu não passou por conta do inglês? não, acho que inglês nunca foi meu problema, não. Assim, não que eu, oh meu Deus, o André fala o inglês mais perfeito da face da Terra. Não, não é o caso. Eu estudei um pouco antes inglês, antes de começar esses processos, mas assim, eu tenho muito problema com gramática, eu tenho alguns problemas com pronúncia. Então, mas eu acho que isso nunca foi o que pegou mesmo, não. Tu você fazia sem Eu me entendido, né? fazia entender. Tinha uns truques que eu usava também em algumas entrevistas. Por exemplo, às vezes o cara me perguntava uma coisa e por alguma coisa, às vezes eu não entendia perfeitamente a pergunta que o cara fazia. Aí eu pegava e retornava uma pergunta para ele. Tipo, você quis dizer isso na sua pergunta? É isso que você quer saber nessa pergunta? Aí o cara, se fosse, o cara confirmava. Se não fosse, ele, não, é mais ou menos isso, não. Aí ele mudava um pouco o jeito de fazer a pergunta para me facilitar a Entendi. compreensão. E não é problema, isso não elimina ninguém. Ou seja, você já sabendo essas frases feitas, né? Feitas. Você pode repetir, por favor? Você pode repetir, por favor? Você quis dizer isso, Você né? quis dizer isso, Legal. sabe? Às vezes eu tinha 90% de certeza da pergunta que o cara estava me fazendo, e aí eu nem perguntava, eu já ia respondendo, e se tivesse alguma coisa que eu respondi que não era exata, que estava faltando na resposta, o cara, não, legal, mas eu queria, mas faltou você explicar isso. Aí eu pegava, ia lá e completava o que ele estava me pedindo. Eles estão acostumados. Teve uma empresa que eu tive a oportunidade de fazer entrevista lá da Holanda, que os caras tinham pessoas de 32 países diferentes. Então você perceba que são 32 sotaques, pessoas de tudo quanto é canto que falam melhor, pior, e eles têm que dar um jeito de se entender. Então, assim, o mínimo de inglês você precisa ter, mas não precisa ser um inglês, oh meu Deus, maravilhoso. Um inglesinho intermediário, honesto, né? Aquele básico que você diz que é intermediário, mas aquele intermediáriozinho já é o suficiente para você comunicar, né? você se comunicar. Eu acho um critério legal, né, de você... É porque eu acho que numa entrevista dessa, talvez tenha também o fator emocional, né? O cara tá um pouco mais nervoso, isso pode atrapalhar um pouco no entendimento. E eu acho que com o passar das entrevistas, o Alexandre até falou uma coisa que eu achei legal. Cara, era um passo de cada vez, era uma escada, né? Então, se eu falhava em uma entrevista, eu tentava tirar as lições daquilo, tentava melhorar o que eu senti que eu não conseguia explicar. O cara fez uma pergunta de princípios de orientação a objeto, e eu não soube explicar, por exemplo, encapsulamento, eu vou parar um pouquinho e vou ver o que foi que eu errei, para daí eu conseguir, por exemplo, na próxima pergunta, se tiver uma dessa, eu conseguir responder, né? Eu achei legal um passo de cada vez. Mas eu acredito que se a pessoa entra no YouTube da vida, pega uma palestra, por exemplo, de um TED, ou pega um vídeo técnico em inglês e consegue entender, né? Eu acho que ela tem uma boa chance de... E, obviamente, tem que falar, não só entender, né? Tem que saber se ser entendido. Né? Eu acho que até mais suave do que isso, né? Porque, assim... Eles ajudam muito Ajudam, mas como a gente está trabalhando com a parte técnica, então tem muito termo comum, já que a gente usa no dia a dia. Sim. Tem algumas palavras que a gente não tem o costume de usar, por exemplo, SQL é SQL, né? HTML é HTML, JS é JS mesmo e a gente já está usando. Então, assim, tem muita palavrinha que você, tipo, como é que essa pronúncia em inglês desse ou daquele outro termo? E, no geral, com um monte de termos técnicos você já consegue. Não precisa saber, cada palavra precisa exata, mas muitas vezes o contexto te ajuda muito. Sim. Você está falando de um contexto técnico, o cara vai falar, vamos falar aqui de arquitetura de sistema. Então, tu sabe que está falando de um contexto de arquitetura. Vamos falar de orientação a objeto, vamos falar me fala de um sistema que você fez, me descreve uma arquitetura que você trabalhou recentemente. Então, tudo isso são coisas que você já pode, por exemplo, estudar de maneira prévia, para como descrever. Pega um sistema que você está trabalhando hoje, se você é um cara que trabalha já em alguma empresa de TI, vê qual é a arquitetura daquele sistema, como é que você faz para trabalhar com características como escalabilidade naquele sistema, quantos milhões de requisição ou milhares de requisição você suporta naquele sistema que você está trabalhando. Então, anota tudo isso, vê questões do tipo escalabilidade, sistemas auto-scaling, a sua aplicação na sua empresa suporta, você sabe o que é uma arquitetura auto-scaling, como prover esse tipo de coisa, arquitetura de microserviço, quanto que você conhece. Uma coisa que eu achava que eu ia ter que saber muito, porque eu via muita vaga falando de microserviço, eu achava que eu ia ter que saber demais de microserviço. Não. Microserviço, se você conhece conceitos básicos de microserviço, mas tem uma experiência trabalhando com outras coisas, já é suficiente para muitas empresas, para muitas posições. E tu teve alguma pergunta que, tipo assim, o cara fez uma pergunta, tu não sabia nem para onde ir naquela pergunta e qual foi tua postura quando tu chegou nessa situação? Essa é uma boa colocação. Eu tentava, com o que eu sabia, eu falava pro cara, tipo, se ele fazia uma pergunta que eu não sabia de jeito nenhum para onde ir, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar por uma entrevista de uma empresa que eles queriam saber detalhes muito específicos do funcionamento do Spring. Não é comum isso, era característica dessa empresa em questão, eles usam muito Spring Boot, e queriam
que você Entender essa arquitetura interna. interna nos mínimos detalhes, como Spring Boot faz determinadas coisas, e eu não sabia. Então falava pro cara, olha, eu não sei como ele faz, mas eu imagino que seja algo dessa maneira. Algo que utilize esse padrão de projeto, funcionando dessa forma, era como eu implementaria se eu fosse fazer. Mas eu não sei se é assim que funciona ou se os caras encontraram um jeito mais elegante de fazer, mais interessante de fazer essa implementação. Pode ser, ou então simplesmente você pode dizer, não sei, enfim. Se você não souber nada, completamente errado e tudo mais, abre logo o jogo, não sei. Pode ser que o cara lhe dê uma segunda chance do tipo, tá, tu não sabe, mas se fosse você, como é que você faria? Já aconteceu desse tipo de situação comigo. E é melhor você ir por esse caminho do que você tentar mentir, falar de uma coisa que você não tem a menor ideia. Ou tentar improvisar, né? O cara improvisando, a chance de... Se o cara não sabe, né, o princípio, começa a improvisar, ele pode cair em contradição, ficar mais nervoso e tal, então... Pode falar uma coisa que não tem nada a ver, que eu acho que é muito pior do que você falar que não sabe. Até porque o que eu noto, assim, né, tem uma questão também cultural, eu noto que o pessoal, quem mora fora, por exemplo, europeu, é um pessoal muito mais direto ao ponto, né? Sim. Então, tipo, se o cara não sabe, não é, digamos assim, da responsabilidade dele, ele vai chegar pra ti e dizer, ó, é isso, preto no branco, né? Ele vai ser muito assertivo, né? Então, eu acho que ele também espera essa nossa característica de ser assertivo, né? Claro que nós temos flexibilidade, né? Jogo de cintura, conseguimos nos adaptar facilmente, mas ele não vai achar ruim se o cara chegar, esse eu não conheço e tal, se quiser fazer outra pergunta, ou se eu quiser que eu tente imaginar como seria, mas conhecer mesmo eu não conheço e eu acho que talvez seja mais interessante. Isso, né? Que você falou uma coisa interessante a respeito da característica dos europeus, não só dos europeus. O hemisfério norte é muito comum esse tipo de posicionamento na hora de entrevistas, no sentido de fiz uma pergunta que era uma resposta exata. Eu tenho uma certa dificuldade em dar... Deu para perceber que eu falo de várias coisas ao mesmo tempo. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito no meu jeito de fazer entrevista para poder dar aquela resposta em 5 minutos, digamos assim, para tentar fechar a resposta de maneira precisa. Eu tive de participar de eventos em que o entrevistador tinha que fazer várias entrevistas ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Saía um, ele entrevistava outro. Então, esse cara, ele não quer que você... se você fizer uma resposta de 5 minutos para ele, é um favor que você faz para ele. Se você souber, tu fala o que tu sabe. Se tu não souber, tu dá uma resposta não sei e vê como é que ele reage lá depois desse seu não sei. Mas tudo ali tentando economizar o tempo do cara, porque ajuda ele também a não ficar com raiva de ti, porque ele já está cansado de todas as entrevistas. E outra coisa o cara... Eu imagino que se manter no escopo da pergunta, né? Tipo assim, uma das, talvez, tentações que a pessoa caia na hora de responder uma pergunta, imagino eu, né? Sim. Não passei por nenhuma entrevista ainda, mas o fato de o cara tentar impressionar o entrevistador, né? Tipo, o cara faz uma pergunta, você sabe qual é o princípio X aqui, Solid? Aí o cara, rapaz, eu sei sim, explica o princípio, eu usei isso e não sei quantos sistemas, não sei o quê. Talvez o cara falar um pouco, tenho vasta experiência, já apliquei isso em vários sistemas, mas às vezes o cara entrar muito no detalhe de um sistema ou de alguma coisa só para tipo, mostrar para o cara o quanto de conhecimento, talvez não seja tão interessante exatamente porque o cara vai entrar num viés de começar a ir para um lado que não é o que o cara perguntou. E se o cara quiser saber se você realmente já utilizou aquilo ali, ele vai perguntar. Não, e outra coisa, o cara tem um currículo, né, como referência para saber se o cara tem ou não experiência de mercado. Né, isso que você falou é muito importante com relação ao currículo, que eu acho que depois do inglês, a gente está falando bastante do inglês e de como responder as perguntas e tudo mais, mas depois do inglês eu diria que a segunda coisa que você tem que fazer é ver qual é o teu perfil, se tu é um front, um back, um full stack, né, entender bem as diferenças de cada um desses perfis, ou DevOps, acabei nem falando, mas também tem um perfil de DevOps muito, muito chamado hoje em dia. DBA também. DBA, Machine Learning, enfim, tem vários perfis. Ver quem é você nessa equação e o teu currículo ele tem que transparecer esse teu perfil. Então não adianta você... às vezes eu vejo alguns colegas, tipo que eu trabalhei um tempo com web, mas eu queria me aventurar com desenvolvimento mobile em algum outro campo. Então ele quer aplicar para uma vaga de senior mobile, mas o currículo dele é uma vaga de web. Vai ser difícil, porque o cara vai olhar para ti e, tipo, tu não tem experiência com isso, por que é que tu tá querendo trabalhar como sênior nesse negócio? Então, assim, monta um currículo que tem a ver com o teu perfil, que você tem experiência naquelas coisas. LinkedIn também deixa bastante bem colocado. Tem headhunters aí rodando o ano inteiro e épocas específicas do ano também são, por exemplo, eu nunca recebi tanto contato como eu recebi em julho do ano passado. Em julho do ano passado foram 10 no mês. Empresas tanto do Brasil como de fora do Brasil. Início do ano também é um período muito forte, de muitos contatos. Então, assim, ao longo do ano, pode ter mês que você não receba nenhum contato, mas vai ter alguns meses que vai bombar e você vai ter que se organizar para saber exatamente
em que horário, que dia você tem livre para fazer uma entrevista. É uma pergunta que eu acho que é interessante nesse sentido, é o seguinte, primeiro, no início, você sentia que você ia muito mais atrás das empresas do que as empresas de ti, chegou um momento que isso ficou mais equilibrado, e outra coisa é a importância de eventos presenciais. Eu sei que tu já viajou, acho que para São Paulo, não é isso? E para Argentina, para ir para eventos específicos, né? Por exemplo, uma empresa canadense ou um grupo de empresas canadenses estão fazendo um grande evento na Argentina, no São Paulo. Tu viajou e foi fazer uma entrevista em loco. Isso. O quanto isso, digamos assim, foi decisivo? Tu acha que isso realmente ajuda muito? Como foi o teu sentimento, primeiro, em relação a se no começo tu realmente ia muito mais atrás do que as empresas, se depois isso acabou sendo uma coisa natural, o fato de você ter tido um contato com um headhunter, por exemplo, e tu entrou no radar do cara e a partir daí ele começou a te mandar mais coisas, e a questão dos eventos presenciais. Perfeito. Com relação a ir atrás, se você tem um bom currículo, um bom LinkedIn, se você deixou ele bem montadinho, aquilo ali já vai te ajudar demais. No meu caso, eu mandei, teve mês, por exemplo, fevereiro do ano passado, eu devo ter mandado para mais de 80 empresas meu currículo, eu recebi contato de umas 4 ou 5 retornos dela, tanto Europa como Canadá. Mas depois disso, eu meio que dei uma parada de enviar currículo, porque eu estava estudando outras coisas e também minha vida estava bem ocupada, dando aula e trabalhando na minha empresa corrente. E chegou um momento que eu comecei a receber mais demandas, tanto de headhunters, porque assim, é interessante saber que lá fora você tem empresas que trabalham procurando pessoas para outras empresas. Então, sempre que esse cara consegue que você seja contratado por alguém, ele vai te dar a empresa intermediária, digamos assim, ela vai ganhar uma ponta por conta da contratação. Então, assim, tem vários desses caras o tempo todo vasculhando o LinkedIn, vasculhando outras plataformas de currículo como Monster e tudo mais. Então, vale a pena, deixa o currículo lindo. E lá deixa exposto o que é que você faz, qual é a sua experiência em cada tecnologia, quais suas responsabilidades, que tipo de coisa você fez. Já dá para colocar, se você fizer um bom currículo, hoje, via LinkedIn, pelo menos comigo, eles chegam em você, certo? Mas também você pode aplicar, não tem problema. Você falou de ir para eventos presenciais. O pessoal da Europa está mais acostumado em fazer evento, em trabalhar à distância. O pessoal do Canadá, eles já gostam de ver a pessoa, conversar com a pessoa presencialmente. Então, eu tive quando esses 2 eventos que eu participei de São Paulo e lá da Argentina foram eventos grandes que tinham várias empresas do Canadá, então eu tive a oportunidade de ser entrevistado por empresas nesses 2 locais. É caro, não vou dizer para vocês que não é, vocês têm que tirar uma grana para poder. Eu sou aqui de Fortaleza, para ir para São Paulo tem que alugar apartamento, viajar de avião e tudo mais. A Argentina então nem se fala, mas assim, valeram a pena no sentido de networking, você conhece um pessoal diferente. Conversa com outras pessoas que estão na mesma situação que você, procurando outras oportunidades. Conversa com o pessoal da empresa, sente qual é o que os caras realmente estão querendo em termos de cultura, em termos de tecnologia. Então, assim, foi bem enriquecedor ter passado por essas experiências para desenvolver. Com relação às primeiras entrevistas, eu acho interessante falar que eu sempre fui muito nervoso para toda entrevista que eu fui participar, principalmente as primeiras. As primeiras entrevistas, você falou bastante do inglês. Em inglês você se preocupa, o nível técnico você se preocupa, uma série de coisas. Então, assim, acho que os primeiros 5 ou 10 minutos antes de começar a entrevista era uma coisa que às vezes eu ficava, ai meu Deus, eu vou desisto. Aqui era um momento de tensão muito grande. Mas a entrevista normalmente flui muito bem. As pessoas são muito agradáveis. Elas tratam você muito bem, falam muito bem contigo. Mesmo se você for sentir que a coisa que você não está entregando aquilo que ele está esperando, ainda assim não vai te tratar mal. Até porque para o cara é extremamente interessante que ele te ache, Com né? toda certeza. O cara tem todo o interesse. Assim como você tem interesse de dar match, o cara também quer dar match em você, entendeu? Com toda certeza. Então, eu tava até vendo hoje uma entrevista no jornal do meio-dia falando sobre o Tinder do trabalho, né? Que a empresa dá match no cara e o cara também dá match, né? Então, nesse caso, se aplica, né? Sim, Ou seja, o cara tem todo o interesse em te encontrar, né? E ser você a pessoa que ele vai contratar, né? Léo, pensa só o seguinte. O cara tá lá na Alemanha, por exemplo. Ele tá disposto a pegar um cara que ele nunca viu na vida, o cara não fala nem alemão direito. O cara, eu vou chamar um brasileiro para poder entrevistar ele em inglês. O inglês do cara não é high advanced, é um inglês ali que, ok, ele me entende, eu lhe entendo e a gente vai indo e consegue chegar na outra ponta. Eu vou esperar 3 meses para esse cara chegar. Eu vou pagar um pacote que muitas vezes prevê que o cara vai passar 2 semanas no hotel, vou pagar a passagem da família toda do cara, vou ajudar com o cara com mais uma grana extra aqui para ele se realocar, eu vou pagar a papelada toda, às vezes é 1.000, 2.000 euros que o cara vai pagar para resolver toda a documentação. Então, assim, é muito caro. E esse cara ainda assim está disposto a chegar, vamos conversar e vamos fazer uma entrevista aqui. Ele quer você, ele quer que você atenda aquela demanda, ele está desesperado.
ele precisa de alguém que atenda uma necessidade dele. Então, a entrevista vai ser aquela entrevista em que ele vai estar tipo, ai Deus, queira que dê certo. Ele também está torcendo para você conseguir alcançar aquele nível mínimo que ele precisa para poder você te contratar. né? E aí uma pergunta para a gente encerrar a entrevista. Certo. Eu queria que tu desse aí, pode ser 1, 2 ou 3 dicas que tu acha que foram essenciais ou fundamentais durante esse processo de preparação, aprovação e agora já nos últimos detalhes, vai comprar passagem essa semana e logo já vai estar viajando. Então, se tu pudesse dar uma dica, assim, para ti, o que é que realmente é importante nesse processo de preparação até receber um sim? Bom, a primeira coisa que, assim, dicas, né, que a gente pode falar. Primeiro perfil, como eu falei, eu digo, não só o perfil LinkedIn, antes do LinkedIn. Quem você é, entenda qual é o seu perfil, como eu falei, front, back, o que for, DevOps, qual é a tua área que você quer trabalhar. Tem pessoas que têm facilidade, que são muito boas em front, são muito boas em back, então esse cara se vende como ou um expert front, um expert back e o full stack. Tem quem consiga. Então, se você se enxerga em mais de um perfil, não tem problema de você construir mais de um perfil, para mais de um currículo, inclusive, para quando você estiver aplicando para as empresas, né? Então, define teu perfil, vá atrás de pessoas que têm currículos que você... Se você conhecer alguém que já conseguiu ir para fora e tal, olha para o currículo desse seu colega para ver como é que ele estruturou e tudo mais. Ou então, se você não tem, vale a pena você achar... Eu falei da Van Hack, que me ajudou bastante em construção, no processo, em construção de perfil. Vale a pena, paga um tempo, um mês. Eles também têm aulas de inglês para apoiar o pessoal. Então, dá para... Tem entrevistas, tem simulação, né? De entrevistas. Então, dá para você ir lá com ele já e exercitando esse tipo de coisa. Não é patrocinado aqui. Não é patrocinado, porque ajudou bastante. Eu não usufrui tanto da parte das entrevistas, porque como eu dava aula de noite e as aulas eram à noite, eu não conseguia participar. Mas eu via algumas gravações de vídeo, então pelo menos alguma coisa eu pegava. Então assim, valeu bastante a pena para mim procurar esse tipo de serviço. E quando você estiver fazendo as entrevistas, algumas vezes você vai se frustrar quando você estiver fazendo. Eu conheço gente que fez mais de 100 entrevistas para passar em um. Eu precisei, graças a Deus, passar por esse tipo de processo. E Mérito fez quantas entrevistas, tem ideia? Eu acho que ao todo, ao longo do ano passado, eu devo ter feito umas 15 e deu certo umas 4 no final, né? É importante você também ver o perfil da empresa. Por exemplo, você está procurando uma empresa que trabalha, é uma fintech. Fintechs hoje em dia estão buscando muito pessoas que têm um bom conhecimento em processamento paralelo distribuído. Então, procurar linguagens que trabalham com isso, frameworks tipo Akka, que você pode utilizar. O pessoal trabalhando muito com Erlang também, para Elixir, para esse tipo de coisa. Estudar alguns padrões de processamento paralelo distribuído para esse tipo de empresa. Se você vai para uma empresa que trabalha como consultoria, que são empresas com consultoria, que constrói softwares para terceiros, né? Então, eu contrato você para desenvolver um software para mim, para um sistema interno. Então, normalmente esse pessoal que é um perfil mais generalista, um cara que tem uma noção de AWS, de alguma linguagem de back-end e um conceito mínimo ali de front, normalmente full stacks. Então, assim, entendam qual é o ramo de negócio da empresa, vê se o teu perfil casa com o que aquela empresa trabalha e no final, se você for errando, tenta entender, se lembra do que você errou, vai lá, faz umas anotaçõezinhas. Eu mesmo tenho o meu Trellozinho lá, que eu montei onde eu colocava lá meus casos de sucesso e de falha. A coluna da falha tá maior que a de sucesso. Onde eu colocava lá entrevista tal, eu avancei para esses estágios. Eu falei aqui provavelmente porque eu esqueci de falar isso, não falei direito disso, eu preciso melhorar isso daqui. E aquilo ali servia de input para continuar estudando e continuar me melhorando. Então, assim, essas são as dicas que eu colocaria. E eu acho que eu colocaria uma outra dica. Não que eu participei, mas vendo o processo do André, na minha visão ficou muito claro que desde o começo ele tinha um foco para ir para o Canadá. Era o desejo dele. Só que, como ele acabou aplicando para outras coisas, acabou que ele passou em outros processos, né? E depois passou no Canadá e acabou tendo que, tipo assim, reorganizar toda a estrutura para ir para o Canadá, né? E se talvez ele desse um tempo, não, eu vou aqui passar X meses tentando conseguir a vaga que eu realmente quero. Eu vou me preparar e realmente eu vou tentar esse país, ou essa região, ou essa cidade, que é o que eu realmente desejo ir, até porque mudança de país é algo tão crítico que você não faz muito frequentemente, né? Que quanto mais você focar naquilo que você realmente quer, eu acho que é mais interessante, né? No caso, especificamente, eu deu certo o Canadá, mas eu tinha também, assim, na Europa, uns 2 ou 3 países que me interessavam, né? Então, no caso, a Holanda, que deu primeiro certo antes das empresas canadenses, então, eu achei legal a proposta da empresa que me contratou, mas em especial quando as empresas canadenses vieram conversar comigo, tive essa oportunidade de conversar depois com outras 2 empresas canadenses, eu gostei muito do negócio dessas outras 2 empresas em comparação ao negócio da primeira. Eu entendo que você está falando aí da questão do país, mas assim também
eu me senti mais seduzido também, não só pelo país, mas pelo negócio, pelo tipo de coisa que as empresas faziam. Então, Sim. isso também contribuiu Com certeza. para que eu Faz fosse. diferença também Mas o muito que você grande. falou é muito correto, no sentido de que não é porque deu certo uma primeira vez que você já tem que se agoniar e eu vou para esse Essa é a lugar. última oportunidade que eu vou Não, ter, né? se na verdade é o contrário. Se deu certo a primeira, quer dizer que você está no caminho certo para dar certo em outras. Sim, sim. Então, deu certo a primeira, analisa, show, passei na primeira. Isso vai lhe dar uma energia do tipo, cara, eu caí 10 vezes, né? Então a 11ª deu certo. Então a chance da 12ª dar certo também é muito maior do que era da nona dar certo. Sim. Então, na verdade, tu tá em um processo Subindo um degrau, subindo né? os degraus. Então, e também mais uma dica, os cursos da Coder são muito bons. Vale a pena. Dica de ouro aí, para finalizar o Pra vídeo, né? finalizar o vídeo e tal, então, sucesso. Valeu, André. Obrigado aí pela Obrigado, oportunidade, Leozinho. pela entrevista. Boa viagem aí. Quem sabe daqui a uns meses a gente vai estar fazendo entrevistas vestido de roupa de frio aí e falando da experiência já depois do processo Opa, de imigração Deus e quiser. de entrada e adaptação. Então, valeu por tudo aí. Obrigado Pessoal, também. obrigado. Espero que vocês tenham gostado e tirado aqui princípios importantes nesse processo que muita gente acaba passando hoje em dia, né? O processo de morar fora. Hoje a gente tem um mundo global nesse sentido. Você ter uma experiência fora, né? Por mais que seja 1, 2, 3 anos e você voltar com certeza a maturidade lá em cima, outra língua você vai ter aprendido. Então, acho que é super válido você passar por isso também. Então, fique por aqui e até o próximo vídeo. Bye. Show, mano. Agora, peraí, só um minutinho, desliga não. Léo, pode contar pro Rodrigo agora.